Noite de vitória, de bênção, de milagre na nossa vida. Cristo tem a bênção para a nossa vida. Cristo tem o milagre, o livramento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós pregamos à tarde ali no culto, à tarde da bênção ali no Poço Bom, onde estava a bênção de Deus. Está eu, o cooperador Alberto Garcia, mas a irmã Maria Ferreira e uma multidão de pessoas têm ido ali para alcançar a bênção de Deus, nosso Pai, amém? Hoje deu mais de 35 pessoas, louvado seja Deus, ali, e Deus operando milagres. Isso é respostas de jejum, respostas de oração, em nome do Senhor. E não é diferente aqui nesta noite também, porque Deus, o milagre ele não cessou. Deus ele tem vitória para a tua vida, em nome do Senhor. Uma oração a Deus. Santíssimo Deus, querido Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que estamos aqui nesta noite fazendo a tua obra. Fizemos, ó Deus, de dia ali, Senhor, na tarde da bênção. Estamos aqui, Senhor, na quarta-feira à noite. O milagre não cessou. Porque não cessa o milagre, Senhor. O Senhor continua trabalhando. O Senhor continua operando obra. O Senhor continua operando na nossa vida. Basta nós crer, basta nós acreditar, Senhor, como o louvor falou, Senhor. Basta nós crer, meu Pai, na tua presença na nossa vida. Basta nós acreditar, Senhor, na tua misericórdia. Basta nós acreditar na cura, basta nós acreditar no livramento, basta nós acreditar, Senhor, na porta aberta, basta nós crer, nós crer de alma, crer de espírito, Senhor. Basta nós adorar a Ti em alma, Senhor, de alma. Basta nós adorar a Ti de espírito. Basta nós acreditar nessa noite no milagre para a vida desta pessoa, no milagre para a vida deste homem. Vai repreendendo as potestades das trevas, vai repreendendo, Senhor, a fúria de Satanás, vai repreendendo as barreiras que o diabo tem colocado na vida do ser humano, para ele não te enxergar, para ele não te ver, para ele não alcançar o milagre. Basta, Senhor, a pessoa crer, vai repreendendo as barreiras espiritual, vai repreendendo os empecilhos espiritual, Senhor, que essa pessoa tem enfrentado, Senhor, principalmente na fé, para ter fé, meu Pai, para acreditar, para ter fé, para ter fé, para ter fé, para ter fé. Ó Deus, tira a dúvida do coração dessa pessoa, que ela possa alcançar agora o milagre. Essa pessoa que entrou aqui nesta noite, que o diabo estava lutando com a sua mente, que o diabo estava lutando no seu coração, expulsa, Senhor, a dúvida agora. Basta ela acreditar no milagre, que já aconteceu o milagre. Jesus já fez o milagre, Jesus abriu porta, Jesus já curou, Jesus já cessou os ventos, Jesus já cessou a tempestade, Jesus já resolveu o problema, Jesus já entrou na causa. Basta crer, basta acreditar, basta confiar. Deus de poder, abre as portas da fé aqui nessa noite, abre as portas da fé aqui nessa noite, abre as portas da fé, Senhor, para o milagre acontecer. Tira a barreira, tira o impedimento, tira o cansaço físico, meu Pai, que essa pessoa entrou aqui, a exaustão do dia a dia, a exaustão de um dia trabalhoso, a exaustão de um dia de luta, a exaustão de um dia de peleja que essa pessoa passou, problemas no meio da família, problemas com o esposo, briga, contenda, dissensão. Ó Deus, o diabo tentando os filhos, o diabo querendo matar os filhos, o diabo querendo destruir o casamento dessa pessoa. Quem sabe ela entrou aqui desnorteada, querendo tomar decisões impulsivas, Senhor. O inimigo atormentando lá desse irmão, dessa irmã, o inimigo atormentando a chamada, atormentando a vocação, causando problemas no meio da família, problema com os filhos, problema com os filhas, problemas com o genro, problemas com pessoas difíceis, com pessoas tribulosas, com pessoas que não entendem, com pessoas de coração duro, com pessoas de dura cerviz, com pessoas de dura cerviz, meu Pai, pessoas que não conseguem entender, meu Deus. Essa pessoa entrou aqui abatida, essa pessoa entrou aqui transtornada, essa pessoa entrou aqui com o emocional, Senhor, desestruturado. Senhor, cura essa pessoa agora. Basta ela acreditar, Senhor. Pessoas que entrou aqui, meu Pai, com o emocional, Senhor, perturbado, com o emocional transtornado, por causa da luta que acompanha, cega, há dias, há meses, meu Pai, há tempo, Senhor, da vitória. O milagre não cessou, o milagre da restauração divina, o milagre da restauração da saúde física e mental para essa pessoa, o milagre da restauração da paz dentro de casa, o milagre da restauração
vitória em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem 4 pessoas que o diabo te desestrutura nas brigas. Ele te desestrutura nas contendas que há, nos poeirões que há, dentro da casa, no lar, no cotidiano, com pessoas, com vidas. É assim que Deus está me mostrando. O diabo te desestrutura nessa área. Deus quer te dar força. 4 pessoas. Quer a vitória, quer a bênção de Deus para todos. Ele te desestrutura com contendas, com brigas, com problemas, com infiltração de problemas no meio da tua família, da tua casa, com desestruturação. Ele quer ver você batendo boca, ele tenta te desequilibrar, ele tenta tirar a tua paz. Aleluia, Deus quer te dar vitória. Tem 4 vidas, uma, está faltando ainda pessoas, 2, 3, falta mais uma pessoa que é a vitória rápido, não quer, eu deixo para trás. Palmas que louvam o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é a campanha, né? 7 dias. O milagre não cessou. É o 6º dia hoje, né, irmão? O milagre não cessou. Amém? Tem que ter fé, tem que acreditar. Nesses últimos dias, você está vendo o caos que está espiritualmente falando, né? O diabo tentando arrancar a fé das pessoas, o diabo tentando tirar a fé, até mesmo de nós que servimos a Deus, que luta com as pelejas, mas temos que estar firmes, porque Jesus nos fez uma promessa. Livro de João, capítulo 16, verso de número 32 e 33, para ser bem rápido, alguns versículos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu demorei um pouco, eu estou com um sobrinho com problema conjugal na cidade de Castilho ali, processo de divórcio, casou com mulher complicada, mulher bipolar, difícil, irmão. Esse jovem de hoje, ele se ilude com as aparências, vê o cabelão comprido ali, o saião, ai Deus, e casa, se envolve, vai entrando em fria, né? E é como eu falo, o casamento é escolha, né? Mas Deus falou, não, Deus não falou nada, é escolha, é o teu dedo que não pode ser podre para escolher quem vai viver do teu lado. E aí, toda uma estrutura, loja, todo um planejamento que conquistou, e aí os problemas, lutas, e Deus nos chama para isso, né, irmão? Deus nos chama para aconselhar, Deus nos chama para orientar. E me ligou ali meio perturbado, já entrou no processo de divórcio, a mulher fica infernizando, já levou para casa dos pais. E crente, irmã Maria Brandão, moça disse que era cantora, cantava, gesticulava no meio da igreja, chegava em casa o pau quebrava, teclado do computador voava, chamou a polícia um dia, o PM falou para ela assim, para ele assim, olha, se você não largar dessa mulher, ela vai te jogar na cadeia. Porque mulher bipolar é problemática, irmão, entendeu? Então é difícil, como homem também, né, irmão? Tem homem bipolar também, que é doido, pira um pouco e fica. Então é difícil. E eu ali aconselhando, e tio me ajuda, muita dívida, dividir, comunhão parcial, e vem os problemas, e vem os transtornos, divisão de bens, complicada. A mulher uma hora fala uma coisa, outra hora você quer tudo dinheiro, quer que você tenha isso, aquilo. E ele nunca passou por isso, porque nunca passou por um processo de divórcio. Então eu falei, filho, a hora que você sair dessa bomba, você toma cuidado, é novo, não vai ficar sozinho, não adianta falar, fica só com Jesus, não vai ficar, tem 28 anos, como é que vai ficar? Escolha. Eu falei, filho, eu quero descobrir quem foi o profeta que falou que era de Deus. Você, a mãe, tio. Eu falei, deixa eu pegar a Francineia, minha irmã, é o pregadora da palavra. Eu falei, deixa eu pegar na reta, que eu quero ter uma conversa com ela. Meu irmão, a gente tem que vigiar o negócio de casamento, é sério aqui, né, irmão Santiago? Né, irmão? A gente que tem filho mesmo, a minha menina tem 16 anos, se deixasse já estava namorando, mas tem que vigiar. Eu falo, toma cuidado, estuda, porque você se enrosca com 16 anos aí, e aí depois acabou, e se não estudar, vai lá para vaso, vai lá para chão, e aí não tem que reclamar com um empregado, com patroa braba, porque não estudou. Então quem não estudou vai lá para chão, lá para vaso, é isso, infelizmente, é isso. Infelizmente não tem que reclamar. Então a gente tem, muita coisa, e a gente, eu ali conversando, eu falei, filho, estou às 7:45, eu preciso ir, porque não dá para ficar aqui. E Deus parece que põe a gente nessa situação, e aí a gente vai, então, tenta falar o máximo que possível, mas só Deus para ter misericórdia. E tudo isso aconteceu dentro da igreja, né? Minha irmã, Deus, não é de Deus. Nem tudo que parece irmãos, entendeu? Acho que a gente tem que vigiar muito na terra, em nome do Senhor. João 16, verso 33.
32 ao 33, e às vezes nos atrasa, mas aí Deus vem dando equilíbrio para a gente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar aqui em nome do Senhor. Não é contando história em cima de altar, não, irmãos, viu? Não é contando historinha, não. Isso aqui é verídico, é uma realidade. Por isso que me atrasou um pouco. Muitas pessoas que me ligam pedindo oração, então a gente às vezes dá atenção e é complicado. Eu não sei falar não para a alma, então às vezes a gente fica ali escutando, fica ali, né? E menino novo, gosto muito deles também, então a gente vai ali, já é difícil. Eis que João 16, verso 32 e 33 diz assim, ó: e eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Pode se assentar, alguns segundos de meditação da palavra de Deus, amém? Não quero ser assim, não estender muito o texto. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está falando que aqui praticamente era uma expressão em que Jesus já estava a bem dizer. Ele já estava, essa expressão chegada a hora, ele fazia uma alusão ao momento de rejeição final dos fariseus, e da abertura do evangelho para os gentios. Ou seja, esse momento que ele falou é chegada a hora, era o momento em que os fariseus e judeus iriam rejeitar ele de vez, não iriam aceitar ele mais dentro de Jerusalém, não iriam aceitar ele mais ali na sinagoga dos judeus. Era um momento de alusão, porque lá no livro de Mateus, quando ele confronta com os fariseus pegam pedra para atacar nele, mas eles olham para ele só e não tacam, porque não era a hora. E Jesus fala: vocês não conseguem atirar em mim pedras, porque ainda não é hora de eu ser entregado em vossas mãos. Aqui ele já está fazendo a alusão de que ele vai ser entregado nas mãos dos homens. Aqui, essa semana se comemora a semana da Páscoa, que é a semana comemorada judaica da libertação do povo do Egito, que segundo alguns estudiosos, foi nesse mês que o povo de Israel foi liberto. Então, vai se comemorar. Então, essa semana é uma semana de alusão, algo simbólico, em que, exemplo, hoje seriam os últimos dias de Jesus na terra. Na quarta-feira, aí amanhã ele já seria preso, né? Já seria o decreto, já sairia a ordem de prisão para ele. Na mesma noite de quinta-feira, na mesma madrugada, e por incrível que pareça, uma quinta-feira fria e gelada, ele foi espancado. Ali mesmo naquela noite ele foi violentado brutalmente. Na sexta-feira ele é apresentado aos imperadores, a César, a Herodes, a Caifás. Então ele já se apresenta para César com o rosto todo esbofeteado porque ele apanhou, irmãos, na madrugada de quinta para sexta inteirinha. Ele foi torturado, porque os soldados romanos entraram na cela que ele estava ali na masmorra e começaram a escarnecer dele, davam tapas e bofetões violentamente em seu rosto encarapuçado e dizia: profetiza quem está te batendo, profeta, profetiza quem está te batendo. Então foi uma noite dolorosa, foi uma noite difícil, foi uma noite de espancamento, de sofrimento. A gente tem que ter noção, irmão, do tanto que ele sofreu por nossa vida, do tanto que ele sofreu por nossa alma, do tanto que ele pagou o preço ali, de quinta para sexta, domingo, sábado, a crucificação. Então foi um processo longo de agressão violentas. A todo momento entrava um soldado romano para o espancar, entre a madrugada de quinta para sexta-feira. Na sexta-feira ele é levado ao sinédrio, aleluia, quando Pilato diz: eis aí o homem, ele já com a coroa de espinho na cabeça, de 25 centímetros, penetrada sobre o seu couro cabeludo, com o rosto todo ensanguentado, com o olho todo esbugalhado de tanto apanhar na madrugada de quinta-feira, e diz assim: eis aí o homem, e a multidão grita revoltada: crucifica-o. Entendeu, irmãos? Para quem uma outra hora foi evacionado, e a mesma multidão foi a mesma multidão que disse: crucifica. Para quem uma outra hora foi considerado como Hosana, Hosana ao filho de Davi, na mesma da hora ele foi julgado pela multidão. Então aqui ele já estava fazendo uma alusão que seria a rejeição final dos judeus, fariseus, escribas, que não aceitaria mais ele ali. Aqui era a rejeição final. Porém, nós ganhamos nessa parte,
porque abriu a porta do Evangelho para o mundo gentil, para nós que o aceitamos, para nós que confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida. De um lado uma rejeição, mas do outro uma adoção de Senhor, de Pai da nossa parte. Aleluia, abriu a porta para o mundo gentil. Foi na onde aqueles que, aleluia, que eram vistos como nada na sociedade acreditavam nele. Nós, nesse mundo atual, acreditamos nele como Filho do Homem. Então, de um lado era a rejeição final, mas do outro era a abertura do Evangelho para os gentios, para mim, para você, que ele nos alcançou no dia de hoje. Então ele diz assim, e ele falando com os discípulos, que tem de bom ânimo, ele falava assim que aqui no versículo 33, ele vai dizer para os discípulos que todos vão abandonar ele, que no momento da sentença, que sair a sentença de morte, ele vai ser abandonado, que cada um vão para suas casas com medo, que os discípulos iriam se trancar, que os discípulos iriam se sumir, que os discípulos não teriam mais coragem de se apresentar no meio da multidão quando ele seria condenado. Então ele diz assim, vós vos deixará só, mas eu não estarei só, o Pai está comigo. Aleluia, louvado seja Deus. E ele fala no versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ele mesmo sabendo que os discípulos iam abandonar ele mesmo sabendo que ele ia ficar sozinho naquele momento, ele falou assim, eu tenho-vos dito isso para que tenhais paz. Aleluia, para que tenhais paz. Aí ele vai olhar para os discípulos e vai ver no olhar espiritual a morte que cada um vai sofrer. Ele vai olhar para os discípulos, ele vai datar, aleluia, o destino de cada um. E ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Jesus estava dizendo que eles, pós-ressurreição e pós-ascensão para o céu, que a igreja iria ser perseguida, que eles iriam sofrer severas perseguições, que Pedro ia ser apanhado e levado para a morte de uma maneira que ele não queria, que João iria ficar vivo muito tempo para ver as revelações do Apocalipse, aleluia, que Tiago seria transpassado a espada, aleluia, que Estevão seria apedrejado por amor a ele. Então Jesus já estava vendo aflições que iriam ter, Jesus já estava olhando para eles e vendo o futuro, vendo as aflições que eles iriam passar. Jesus reconhece a vida, aleluia, a vida, a aflição que ele ia passar. Jesus já reconhece, aleluia, e começa a entender que vai ser uma vida desafiadora para os discípulos pós-ressurreição e pós-ascensão. Então agora ele começa a falar assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele estava falando, vocês estão em mim, mesmo que os discípulos não estavam entendendo nada ainda, mesmo que os discípulos ainda não estavam entendendo nada que Jesus estava falando em forma de parábola. Então ele falou assim, eu venci o mundo. Para os discípulos foi uma palavra normal, porque quem está na carne, muitas das vezes, quando nós estamos na carne, às vezes, nós não entendemos uma simples palavra que Deus fala para nós. Amém, irmãos? E ele falou aqui, que não tem continuidade. Aleluia. Esse tópico fala assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E naquele momento eles estavam de jeito, na carne. Eles tinham recebido o Espírito Santo? Não. Eles não estavam entendendo nada que Jesus estava falando ali. Jesus falou, eu venci o mundo. Eles estavam olhando assim, olhando para a cara do outro assim, e falou, e aí? Então, muitas das vezes também, nós, quando estamos passando muitas lutas, e Deus fala alguma coisa, e se nós não tivermos espírito para entender, nós falamos, mas e aí? Que palavra? O que Deus quis dizer com isso? Não é verdade, irmão? Porque nós na carne não conseguimos discernir nada, mas no espírito nós entendemos o que Deus fala para a nossa vida. Mas em espírito nós entendemos o que Deus consegue falar para nós. Então ele falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E aí nós sabemos que depois a perseguição da igreja foi muito grande, mas que Jesus sempre estava com os discípulos e sempre estava com aqueles que temiam o seu nome. Jesus estava com os discípulos mártires naqueles momentos de dores, de sofrimento. Jesus estava com Pedro nos seus momentos avivalísticos, nos seus momentos de exaltação espiritual. Mas, aleluia, louvado seja Deus, Jesus também estava com Pedro quando ele foi levado para a morte e ele mesmo
disse: eu não sou digno de ser morto, pendurado em uma cruz, me pendure de ponta cabeça, porque não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Não sou digno. Aí ele vai entender tudo que Jesus falou para ele. É no momento da interpretação do Espírito, é no momento em que tu recebe a interpretação do Espírito para a tua vida, é no momento em que a coisa acontece na tua vida que você vai ter a interpretação do Espírito de Deus. É no momento que o sinal acontece que você vai entender a interpretação da revelação que foi dita a você. É no momento que acontece o sinal na vida que você vai entender o que Deus quis dizer contigo mês passado, que Deus quis dizer contigo ano passado, que Deus quis dizer contigo há 5 anos atrás. É no momento que vem a interpretação do Espírito de Deus, naquele momento faz você entender. E Jesus, ele disse: eu venci o mundo. Olhando para esse mundo atual, nós vimos também que as aflições, ela pode ser de várias causas, de várias situações, experiências passadas, preocupações com o futuro ou conflitos, experiências passadas, ou seja, divórcio, desilusões amorosas, perdas de um ente querido, demissão de trabalho, fim de uma amizade, perseguição, aleluia, medo do futuro, aleluia, medo de algo que ainda não aconteceu. Quantas pessoas nós vimos nos dias de hoje, irmãos, com grandes traumas por causa de divórcios, mulheres que passaram grandes experiências terríveis em área de casamento e que se divorciaram, aleluia, louvado seja. E às vezes você pergunta para alguma: você quer? Não quero saber. Por quê? Porque um trauma vem, porque a lembrança daquela vida que teve de 10, 15 anos, sem comunhão, sem união, sem um diálogo, sem uma alegria, sem momentos de felicidade na sua vida, vem à tona a lembrança da amargura, vem à tona a lembrança das contendas, das brigas, do desaboro, do desprezo. Então essa pessoa vai ficar traumática. É uma experiência passada que às vezes causa cicatrizes, experiências de desilusões, se desiludiu com alguém, se desiludiu com pessoas. Quantas pessoas dentro da igreja desiludidas com irmãos? Quantos irmãos desiludidos com irmãos? Quantas irmãs desiludidas com irmãs? Quantas pessoas desiludidas com pastores? Se você for andar em Votuporanga inteira e perguntar para muitas pessoas, milhões de habitantes, de crentes que habitam em Votuporanga: e o fulano? Eu não, me decepcionei. E o cicrano? Não dá. E o pastor tal? Não dá. E o pastor fulano de tal? Não dá. Decepção. Amém, irmãos? Decepção. Se você for andar aí e perguntar para Votuporanga inteiro se elas estão contentes com a administração legislativa, desde quando elas se entendem por gente, elas vão falar: nunca vi um prefeito que deu jeito, nunca vi, sofri, não tem momento, não existe, não tem como. E se você for perguntar para muitas pessoas: e aí, quais são suas desilusões? A minha desilusão foi com fulano, a minha desilusão foi com o meu casamento, a minha desilusão foi com o noivo, a minha desilusão foi com o ciclano, a minha desilusão foi com a igreja tal. Tantas pessoas machucadas nesta terra, tantas pessoas sofrendo aflição. Davi falou: cordas do inferno me cercaram, cordas do inferno me rodeiam, porque Davi estava repleto de aflição, Davi estava repleto de angústia, mas o Senhor era com ele. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É exatamente essa interpretação que o Espírito de Deus está trazendo aqui nessa noite, para mim e para você que está aqui nessa noite, vivendo momentos de aflição, vivendo momentos de angústia, vivendo momentos de desilusões, vivendo momentos, aleluia, de perdas, vivendo momentos, aleluia, de tribulações, de perseguições, vivendo momentos complicados na vida, vivendo lembranças de um passado que foi doloroso e complicado. É assim que o Espírito Santo está trazendo a interpretação dessa palavra para nós nesta noite. E por causa disso tudo, o milagre na nossa vida às vezes é barrado. E por causa disso tudo, às vezes não conseguimos ter mais fé, não conseguimos mais acreditar, não conseguimos mais entender o que Deus quer falar com a nossa vida. Quantas pessoas que não conseguem entender mais o sentido de uma campanha, quantas pessoas que não conseguem entender mais o sentido de uma oração. Em que sentido tu tem orado, irmão? Em que sentido que eu tenho orado? Em que sentido que eu tenho jejuado? Qual é o propósito do jejum? Em prol a que eu estou jejuando? Em prol a que eu estou jejuando, queimando a carne, alimentando o espírito? Em prol a que? Porque às vezes é tanta luta. Em prol a que às vezes você ora? Eu estou numa campanha de oração, mas se você perguntar: mas você está em prol a quê? Não sei, para que Deus me dá vitória. Sabe
mais alto, né, irmão? Por trás tem desilusões passadas, por trás, aleluia, tem grandes dissensões, por trás tem pessoas que têm medo do futuro, não é verdade, irmão? Tem pessoas que têm medo do futuro, pessoas que têm medo de notícias vindouras, pessoas que têm medo do que pode acontecer, pessoas que acreditam em notícias do futuro. Ó, vai acontecer, ai meu Deus, eu estou com medo, ai, eu estou com medo. Tem pessoas que têm medo do seu próprio futuro, tem pessoas trancafiadas, porque o diabo trancafia a mente dela e oprime a mente dela. Tem pessoas que não conseguem nem sair de dentro de casa, irmão. Essa semana a pecuarista que me deu o carro me mandou um vídeo de um moço que se matou na segunda-feira de manhã em Rio Preto, ao lado do hospital de base. Ao lado do hospital de base. Sabe o que ele fez? Aleluia, ele parou o carro e ele entrou num lote baldio e ele começou a catar capim e colocar dentro do carro. No vídeo mostra, aleluia, a hora, o momento, e ele começa a catar capim e coloca dentro do carro. Ele começa a catar sopor e coloca dentro do carro e começa a incendiar o carro. Ele entra dentro do carro, se tranca dentro do carro e ele começa a se queimar dentro do carro, e depois as pessoas começam a ver aquela aglomeração. Ele morreu carbonizado dentro do carro, tirou sua própria vida. Imagina a aflição que aquela alma estava. Quando eu olhei o vídeo, eu falei para aquela mulher, eu falei, irmã, certeza que isso daí é decepção amorosa, certeza que isso daí é decepção em casamento, é traição, é complicação, perdeu a cabeça. E ali, irmão, as pessoas passavam de carro e não prestavam atenção que era somente uma alma querendo socorro. Faltou quem sabe ali, e ali quem sabe, naqueles momentos ali, mas o diabo já tinha implantado na mente dele o quê? Que a aflição falava mais alto, que a única maneira de ele escapar daquela luta, daquela decepção, ou daquela traição, ou daquela depressão, ou daquela ansiedade, era entrar naquele carro e tirar a própria. Morreu carbonizado, morreu, tirou a sua própria vida, não conseguiu vencer o mundo e suas aflições, aleluia, não conseguiu. Talvez foi para uma igreja, talvez alguém falou do evangelho para ele, ou talvez nunca foi, ou talvez nunca quis, ou talvez o príncipe desse mundo, diz a palavra de Deus, chegou ao entendimento dos incrédulos para que não resplandeça nele o evangelho da luz. Aleluia. O diabo, irmão, ele tenta travar a mente do ser humano para não entrar nele o evangelho da luz. A igreja está aberta de noite, almas passam aí fora e o diabo coloca a venda negra para ela não enxergar a saúde. Quantas pessoas já passou por aí depressiva e o diabo falou, não olha para aí não, e a porta da graça brilhou para ele. Quantas pessoas passou aí na frente cheia de problemas, com princípios de problemas, lutas, pessoas com a vida destruída que passa por essa rua aí, olha para a placa da igreja, mas o diabo fala, não entra aí não, louvado seja. Não, por quê? Porque o diabo tranca o entendimento dos incrédulos, para eles não ver a saída, para eles não vencer as suas aflições. Mas alguém que está aqui nessa noite precisa ouvir essa palavra. Alguém que está aqui nessa noite, Jesus precisa falar para você assim, eu venci o mundo e você vai vencer essa aflição. Eu venci o mundo e você vai vencer essa tribulação que você está passando. Pessoas que nos ouvem do outro lado da internet estão passando por aflição, e Jesus está falando, eu venci o mundo, vós também vencerei. Eu venci as agonias, eu venci as agressões, eu venci a morte, eu venci o inferno, e você também vencerá isso. Deus está falando para a gente aqui nessa noite, aleluia, porque o milagre não cessou, irmão. O milagre da restauração da saúde física e mental não cessou. O milagre, aleluia, na tua vida não cessou. Você pode vencer as aflições da tua vida. Jesus passou por muitas aflições. Então hoje em dia nós vimos um mundo trazendo um contexto, e ele falando aquilo, ele estava dizendo para os discípulos, olha, eu sou a esperança. O contexto dessa mensagem é, a mensagem de Cristo, no contexto dessa mensagem é, ele é a esperança para os aflitos, ele é a esperança para aquele que está chorando, ele é a esperança para aquele que se desiludiu com a carne, com o homem, com pessoas físicas. A desilusão vem, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para o homem, nós encontramos desilusão. Porque quando nós olhamos para as situações, nós encontramos desilusão. Pessoas que estão com a mente ferida, com a mente sofrida, pessoas que estão aflitas. O Senhor está falando para alguém aqui nessa noite, eu conheço as tuas aflições, eu conheço as tuas decepções, eu sei que se você pudesse voltar atrás, tu não faria o que tu fez. Eu sei que se tu pudesse
para trás que eu quero tomar decisões certas na minha vida. Você tomaria? Olha o Espírito de Deus induzindo a palavra, tomando a palavra e levando para o coração de alguém aqui nessa noite. Olha o Espírito de Deus falando para alguém nessa noite e mandando eu anunciar: eu entrarei na tua casa, libertarei pessoas oprimidas, aflitas, eu desmantelarei aquela ninhada de Satanás, eu chegarei na tua vida, apagarei teu passado amargo, apagarei tuas lembranças amargas, te darei uma solução, entrarei com um novo horizonte na tua vida. Vi que tu errou, vi que tu fracassou, eu sabia que tu ia cair, eu sabia que tu ia se arrepender, eu sabia que tu ia chorar, permiti, porque na mansu doeu a escolha e o livre-arbítrio, mas eu sabia que tu ia chorar, eu sabia que tu ia sofrer, eu sabia que tu ia ser traída. Olha o Espírito de Deus falando para alguém aqui nessa noite: eu sabia que tu ia ser traída, eu sabia que tu ia sofrer, eu sabia que tu ia entrar em aflição, mas eu não te abandono, eu não te abandonei, eu estou contigo nessa aflição. Sinta a minha paz aí no teu coração, sinta a minha guia aí na tua alma. Entrarei no teu caminho por esses dias, arrebentarei abrolhos, tirarei caminho por esses dias, te anunciarei algo novo na tua vida, farei chegar até ti a solução, entrarei com a luz do teu caminho, arrebentarei barreiras, tirarei o engano do teu caminho, tirarei a máscara do teu caminho, tirarei a desilusão do teu coração e chegarei para te esclarecer situações. Está dizendo o Espírito de Deus para alguém aqui nessa noite: Deus, Ele está contigo, Deus, Ele está com tua vida, Deus, Ele não te abandonou. Ele falou assim, aleluia, louvado seja Deus, eu não estou só, aleluia, porque o Pai está comigo. Jesus não te deixa só, Jesus não te deixa sozinho. Tu pode ter se encontrado em momentos sós da tua vida, tu pode ter se encontrado em momentos de desilusões na tua vida, mas a esperança tua está de pé, a esperança tua não morreu, a esperança de um novo sentido, a esperança de um novo caminho, a esperança de uma nova situação, a esperança de uma nova felicidade, a esperança de um novo recomeço, a esperança de uma nova força, a esperança de uma nova convicção, a esperança de uma nova fé. O milagre não cessou, ele não parou de operar, ele não parou de restaurar, ele não parou de dar alegria, ele não parou de dar felicidade. Ele é o Senhor teu Deus, que sempre está firme para te socorrer. As aflições vêm. Elias entrou em uma aflição muito grande. A Bíblia vai dizer no livro de Reis, Elias, ele não aguentava ver nem a própria imagem do seu rosto. Quando ele chegava na beira do Querex para tomar água, que ele via a face do seu rosto, ele jogava a capa por cima dele para não ver a face do seu rosto. Enquanto eu estou pregando aqui agora, às 8h40 da noite, dessa hora, nesse exato minuto, às 8h41, tem gente disparando armas nas suas cabeças, tem gente tomando copo de veneno, tem gente pulando de cima de viadutos, tem gente se jogando de cima de pontes, tem gente tirando sua própria vida, tem pessoas que a aflição vai sucumbir a sua vida. Nesse exato momento que eu estou pregando aqui, tem pessoas chorando, tem pessoas aflitas, tem pessoas sofrendo. Nesse exato momento que eu estou pregando aqui, tem pessoas que o diabo está colocando aflição profunda, dizendo que ela nunca vai ser feliz, e você está tendo o privilégio de ouvir essa palavra, porque os que estão lá fora só estão ouvindo as palavras do diabo dizendo para ele: você não tem saída, você não tem solução, tira a tua vida, você não vale nada. Quem sabe alguém aqui já ouviu isso do diabo? Quem sabe alguém aqui já ouviu essa voz falando na tua cabeça? Mas o Senhor te provou que você tem valor. Tem gente que o diabo oprime, irmão, pela sua personalidade de ser. Tem gente, onde o Espírito de Deus está me levando, tem gente que o diabo coloca aflição na vida dele pela sua personalidade de ser, pelo seu jeito, pela sua fisionomia, pelo seu jeito. Tem gente que o diabo oprime quando ele olha no espelho. O diabo vem com a voz dizendo: você é feio, você é desarrumado, você não tem jeito, você não tem ética, você não tem postura, você não sabe nem conversar. A pessoa fica acanhada de ir para o meio do povo. Eu oro por pessoas assim, eu lido com pessoas assim, pessoas que falam para mim que não conseguem sair do meio do povo, pessoas que falam para mim que não conseguem entrar nem dentro de uma igreja, porque se sente feia, se sente horrível. Aleluia, eu falei: horrível é Satanás, você é imagem e semelhança de Deus. Deus tem vitória para a tua vida. A
eu arrebento esses cadeados na tua vida, eu destravo a tua mente, eu destravo os teus pensamentos, porque eu ainda não mudei, eu não mudei nunca. Eu sou o mesmo dos milagres miraculosos, Ele é o mesmo que transforma, Ele é o mesmo que tirou aquele espírito, aleluia, de maltrapilho do jovem de Gadara. Ele é o mesmo que tirou aquele espírito fedorento daquele jovem de Gadara e retratou aquele jovem novamente, bonito, fez tomar banho, trocou de roupa, fez a barba, cortou o cabelo, e aquele jovem se retrata de novo para a sociedade como um jovem de 27 anos, com a barba feita, com o cabelo cortado, com a aparência mudada, porque quando o Filho do Homem entra, nova criatura é. E Jesus está falando para alguém que nessa noite, aleluia, tu nunca foi feio, tu nunca foi feia. Feio é o diabo que vive nas trevas, que perdeu a sua figura de anjo poderoso e se transformou num monstro das trevas. Você é bonito e bonita para Deus. Levante tua cabeça, que Deus tem jornada na tua vida. Deus tem jornada na tua vida. Essas lutas, essas aflições, elas bloqueiam você de alcançar o milagre. Ela bloqueia você de participar de uma campanha, de entender o sentido de uma campanha. O milagre não cessou. Se o milagre não cessou, a nossa vida não pode continuar. Aflições, no mundo tereis aflições, mas nós não estamos só. Essa é a diferença. A diferença é que Jesus nos garante a vitória. Deus está quebrando uma grande barreira na tua mente nessa noite. Deus está quebrando uma grande batalha entre tua alma e o espírito do demônio, que coloca e tenta colocar coisas na tua cabeça. Amém? Ele tenta te apequenar por dentro. Tu não demonstra isso para ninguém, mas o diabo, e várias vezes, ele tenta falar com a tua mente e te pôr defeito. Aleluia, eu não te conheço, mas o Espírito de Deus está me dizendo: Deus está quebrando uma batalha espiritual contra a tua vida hoje. As palmas que louvam o nome do Senhor. Quando nós vivemos presos em uma prisão que o inimigo tenta pôr na nossa vida, nós ficamos neutros de bênçãos de Deus. Jesus aqui, ele garante que ele é a esperança. A palavra de Deus para a nossa vida nessa noite foi essa. Uma palavra de esperança para aquele que está aflito. Uma palavra de esperança para nós que vivemos em um mundo, porque no contexto de reconhecer a realidade do sofrimento humano, de oferecer uma esperança. Jesus, ele oferece uma esperança para essa humanidade em que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Nós estamos vendo aí os acontecimentos. Pessoas tirando sua vida com frequência, jovens de 20 anos, pessoas novas, entrando dentro de carro, se queimando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas depressivas, tirando a sua própria vida. Aleluia, o inimigo cravando na mente de pessoas que a solução é a morte. Aleluia, louvado seja Deus, mas não é. A morte, o homicida, o suicida, a Bíblia diz que ele não tem como se salvar. Aleluia. Uma vez uma irmã falou para mim assim: mas e porque Deus entender e quis vir com coisas distorcidas? Eu falei: irmã, a palavra de Deus, ela é uma só. Ficaram de fora os homicidas, ficaram de fora, porque a maior dádiva que Deus dá para o ser humano é a vida. É Ele que tem o direito de matar, jogar seu corpo na sepultura, tomar de volta o seu espírito e direcionar a sua alma aonde tem que ir. É só Ele que pode fazer isso. Pessoas que estão matando aí, se achando que são tal, no dia do juízo vão ter que dar conta, vão prestar conta muito grande diante de Deus. Deus não nos dá autonomia para nós tirar a nossa vida, irmãos. Não é uma conta, não é um problema, não é um término de um casamento, não é uma dificuldade que faz com que uma pessoa tire a sua vida. Mas a palavra de Deus ensina que Jesus falou: levantai-vos, vamos daqui, porque se aproxima o príncipe desse mundo. Ele não tem nada em mim, mas é para que vós saibais que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vós. Aquele que tem Cristo é vida e vida com abundância. Quando o teu corpo físico cair, o teu espírito será levado de volta para Deus, e a tua alma, ela vai vir buscar pelo tempo, vai ser buscada pelo Senhor que você serviu toda a tua vida. Aleluia. Ela tem que ser levada para algum lugar. Deus fez em nós uma tricotomia: corpo, alma e espírito. O corpo desce,
o espírito volta para Deus e a alma tem que ir para algum lugar. O espírito ele é tão forte que é ele que faz você ter contato com Deus, é ele que faz você ter comunhão com Deus. A alma, ela fica no centro, que é o psique, ela é a escolha, ela é o seu sentimento, ela é a sede de uma vida aprendida, ela é o lamento da sua vida, ela é as suas escolhas, é a alma. Quando, aleluia, as duas partes, a dicotomia sai, corpo e espírito, ela fica e ela tem que ir para algum lugar, o céu ou o inferno. Então Deus nos fez exatamente para nós nascer, crescer, partir e voltar para Ele, tanto a alma como o espírito. A Deus não tem prazer de ninguém descer a sepultura. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do bandido, na morte de ninguém, mas é a escolha que o ser humano faz para ele. O inferno não é para o ser humano, mas infelizmente Deus dá o livre-arbítrio para ele escolher. O suicida, ele não tem o poder de tirar a sua vida por causa das aflições da vida, mas o diabo é sujo e ele trabalha na mente da pessoa para travar a pessoa, para conscientizar a pessoa de que ela não tem saída, sendo que a saída está na sua frente, é Cristo. Ei, a saída está na tua frente. Ah, irmão, mas eu estou com o processo aí no difícil, mas Cristo é a saída. Aleluia. As coisas dessa vida não é maior do que o teu Deus. A tua aflição não é maior do que o teu Deus. O teu problema conjugal não é maior do que o teu Deus. A tua solidão não é maior do que o teu Deus. A tua tristeza não é maior do que o teu Deus. O teu problema não é maior do que o teu Deus, porque Ele não mudou. Eis milagres continua. Receba nessa noite, em nome de Jesus, as palmas de novo, o nome do Senhor. Deus, Ele sempre tem a saída para a nossa vida. Então o milagre não cessou, e também não cessou as mudanças de Deus na nossa vida. Não cessou a transformação de Deus na nossa vida. Amém, Jesus? Aleluia. Tá a palavra de Deus aí, expostas, pregada, com texto e contexto. Que Deus possa abençoar a tua vida. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero já recolher as ofertas. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu voto, o nome santo do Senhor. As aflições da vida, elas às vezes nos pegam de surpresa. Tem pessoas que são pegas de surpresas pelas aflições da vida. Tem pessoas que são pegas repentinamente pelas aflições da vida. Por isso que quando nós estamos na presença de Deus, a Bíblia é clara em nos orientar, e quem estuda a Bíblia sabe disso, que no livro de Provérbios fala para nós se preparar para o dia mau. Então, nós que estamos em Cristo temos que estar aptos para os momentos, e às vezes eles nos pegam de surpresa. Tem 3 pessoas aqui que a sua fé, a sua vida, ela deu uma mudada depois que você sofreu grandes decepções. Mas o Senhor não te abandonou nas tuas fraquezas, o Senhor não te abandonou nos teus momentos de escassez. O Senhor está contigo aí, e Ele te diz assim que Ele promete mudanças na tua vida, tanto na área espiritual como no sentimento. 3 pessoas, que a vitória é uma, está faltando ainda 2, falta mais uma pessoa. Palmas que louvam o nome do Senhor. Graças ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma pessoa passando uma luta insistente, consistente. O inimigo ele está insistindo para a tua bênção não chegar. O inimigo ele está insistindo para que a bênção do Senhor não chegue na tua vida. E a bênção do Senhor na tua vida, ela é terrena, ela é material, ela é que pode dar um ânimo para a tua vida, mas o inimigo está lutando para ela não chegar. As portas, ela tem que se abrir, as situações têm que se aprumar, tem que se abrir essas portas, mas o inimigo está lutando e Deus quer jogar por terra nesta noite. Onde está essa pessoa que a vitória falta? Se for, receba pela fé. Palmas que louvam o nome do Senhor. Tem uma pessoa que te pediu oração, te pediram clamor, te pediram oração. Amém? Te pediram oração. Uma pessoa chegou em você e te pediu oração. Amém? E por um momento você esqueceu. É para você orar para aquela pessoa, porque grande aflição que ela está passando. Oh, palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Orar pelas almas não é fácil, irmãos. Eu tenho essa responsabilidade com Deus, de estar orando pelas almas todas as madrugadas. É tenso, às vezes é exaustivo, mas Deus nos incomoda, Deus nos levanta. E aí é algo meio que espinhoso também. Mas as pessoas têm alcançado o milagre de Deus em nome do Senhor. Tem uma pessoa que o Senhor quer te livrar você de um grande laço nesse final de semana. O
O Senhor quer te dar um grande livramento, porque o diabo queria aprontar com você nesse feriado. O diabo queria vir com um laço contra a tua vida para tentar aí te pôr em cima de uma cama através de um acidente. Cadê essa pessoa? Que é palmas que louvam o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus me revela também uma pessoa. Essa pessoa me diz Deus que está vendo uma grande dificuldade em você perdoar alguém aí, bem recente. Está vendo uma dificuldade muito grande, amém? E algo aconteceu, foi inesperado, por causa de palavras mal faladas, mas o Senhor vai dar vitória, para que essa mágoa saia do seu coração. Aonde está essa pessoa? Quer a bênção? Não sei se foi em trabalho, não sei se foi em situação ali de família, mas o Senhor quer te ajudar nessa área. Quer a vitória? Não quer, deixe para trás, em nome do Pai. Palmas que louvam e agradecem o nome do Senhor. Aleluia. Tem uma pessoa que você quer entender melhor a palavra de Deus. Você quer entender melhor as escrituras sagradas. Entender melhor. Hoje Deus falou contigo. Tu entendeu o que Deus falou contigo nessa noite? Deus preparou essa noite para te dar essa palavra. Foi essa palavra que Deus Ele te deu nessa noite, porque falou com suas aflições e aliviou a tua alma. Você não está mais como você entrou. Onde está essa pessoa que é vitória? Você não está mais como você entrou. A palavra foi ao teu encontro e Deus fez uma obra em tua vida. Onde está essa pessoa que a bênção de Deus não quer? Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Em nome do Senhor, manda te dizer que haverá novos horizontes. Meu irmão, o Senhor manda te dizer que haverá novos horizontes, amém? Eu vejo assim, Deus jogando um passado longe, para longe, entende? Esse passado, ele tem que ser lançado para longe. Deus está jogando para longe um passado na tua vida, apagou. A partir de hoje apaga um passado na tua vida, e Deus tem novos horizontes para a tua pessoa, em nome do Senhor. E teus olhos verá, porque o tempo mostrará todas as coisas. O tempo vai dizer, diz o Espírito Santo de Deus. Tem uma pessoa passando luta pela noite, porque está passando luta na área de sono, e está uma luta, o próprio adversário não quer deixar você dormir, tenta tirar a tua paz nessa área. Quer a bênção de Deus, quer a vitória? Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor, amém, Jesus. Tem 3 pessoas que você já não está aguentando mais, sabe assim, situações, pressões, você já não está aguentando mais certas coisas, certos enfados que estão aí na tua vida, certas aflições, e principalmente com gente, com pessoas. Onde estão essas 3 pessoas? Que a bênção, irmãos, não quer, eu te deixo para trás. Você já não está assim, não está aguentando mais, está ficando exaustivo, está ficando situações complicadas. Deus quer te ajudar. Falta mais tudo isso. Quer a bênção? Falta. Quer a vitória? Não quer, eu deixo para trás. Quer a bênção do Senhor? Falta isso. Palmas que louvam e engrandecem a Deus. Amém? Tem uma pessoa que você está orando assim, você está em uma campanha, na verdade, bem? E Deus revela ser essa pessoa, e você vai alcançar a tua bênção nessa campanha. Deus está mostrando, amém? E você vai alcançar a tua bênção. Porém, vai haver um momento em que Deus vai te provar. Vai provar, porque eu estou te vendo entre a bênção e uma provação de Deus. O Senhor te dará o discernimento. Palmas que louvam o nome do Senhor. Amém, Jesus? Graças a Deus. Amém? Tem uma pessoa sentindo de visitar alguém, de ir lá para orar, e vem vindo isso por dia já. Então você está sentindo aí esse toque, esse pulso aí da parte de Deus na tua vida, e você está sentindo, e o Espírito de Deus está te dizendo que Ele quer te ajudar nesta área, quer te ajudar aí, amém? Quer te ajudar a chegar ali e ter palavras, amém? Onde está essa pessoa? Que a bênção de palmas que louva e engrandece o nome do Senhor, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Tem 3 pessoas sofrendo com certas tonturas. Cadê? Que a vitória sobre isso? Uma, falta outra, que a bênção falta, não confirma ainda o Espírito do Senhor, sofrendo com tonturas, amém? Deus quer tocar na sua mente, Deus quer tirar em nome do Senhor. Não quer, eu deixo para trás, falta ainda, não quer a bênção de Deus, não quer as palmas que louvam e agradecem o nome do Senhor.
Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor. Veja como que tipos de enfermidades querendo aparecer aí no corpo de 5 pessoas. Estão aí os sintomas, estão aí certas coisas assim tentando aparecer. São sintomas de doença que Deus quer repreender. 5 pessoas, 1, 2, 3, falta pessoas ainda, que é a Vitória, 4, falta uma pessoa. São sintomas de enfermidades. Deus quer repreender. Não quer, eu deixo para trás. As palmas que louvam o nome do Senhor. Tem uma pessoa aqui que o diabo ele estava armando assim um ataque contra a tua vida, e seria assim, como se fosse algo espiritual, como se fosse algo assim que viesse contra a tua vida espiritual, um ataque terrível, e essa pessoa passa lutas espirituais, e o diabo está tentando vir com lutas, com um ataque aí espiritual contra a tua vida, mas o Senhor vai te dar o livramento para a tua pessoa, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus não quer, eu estou tentando parar, mas o Espírito de Deus começa a revelar e falar, que a bênção de Deus não quer, falta, que a vitória, Deus quer te ajudar na área espiritual e repreender, não quer, louvar palmas que louvem e agradecem o nome do Senhor, amém? Graças a Deus, santo é o nome do Senhor. Tem 2 pessoas aqui que o diabo tenta te trazer à tona o teu passado, teus tombos, teus tropeços, amém? Então ele tenta te mostrar os teus tropeços, mas o Senhor nessa noite manda te dizer, Ele é contigo, Ele vai dar um jeito nisso, amém? Ele tentar te mostrar os teus tropeços, sabe assim? Mas Deus vai dar um jeito nisso. 2 pessoas, que é a vitória, não quer, eu deixo para trás, uma, está faltando o outro, que é a bênção, vou receba pela fé, que é a vitória. Ele tenta te mostrar os teus tropeços. Deus quer dar um jeito nisso. Palmas que louvam e engrandecem o nome do Senhor. É como se fosse uma inflamação na sua cabeça. É como se fosse assim, algo que está inflamando, uma dor que parece que está inflamando, e não é. Deus quer repreender. Cadê essa pessoa? Palmas que louvam a Deus. Amém? Aleluia. Tem 4 pessoas que Deus está mostrando que Deus está quebrando algemas espirituais. Uma, aquela mulher de azul ali, faz assim, calma, isso, você, Deus está quebrando algemas espirituais. Aquela irmã ali, viu? Nosso irmão Antônio Santiago, Deus quebra algemas espirituais. E essa moça aqui, Deus quebra algemas espirituais em nome do Senhor. As palmas que louvam o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma pessoa que tu se pergunta para Deus sobre você. O que você vai ser? Sim. O que vai ser de você na presença de Deus? O que você vai ser? Você se pergunta para Deus, e você? Onde está essa pessoa? Você se indaga com Deus e pergunta o que vai ser de você na presença de Deus. Amém? O que vai ser da tua vida na presença do Senhor? O Senhor tem caminhos, o Senhor tem futuros, o Senhor tem trajetórias na tua vida. Assim te responde o Senhor. Onde está essa pessoa? Não quer, eu deixo para trás. Amém? É difícil entender na carne, entender o que Deus está falando, mas Deus está revelando essa pessoa assim, em nome do Senhor. Tem a vitória. Deus vai ter caminho em tua vida. Deus tem caminho em tua vida. E Deus, se você se dá com Deus, Senhor, e eu? Que você? Amém? Deus quer te ajudar. Quer a bênção de Deus? Não quer, eu deixo para trás, falta, muitas mãos levantadas, mas não confirmam o Senhor. Não quer, eu deixo para trás. Isso, irmão. Deus tem caminho, Deus tem, sabe? Deus tem bênção. Deus, e se dá a Deus, eu aqui, o Senhor manda dizer que Ele entende os seus apertos, sabe? Ele entende as suas aflições. São muitas suas aflições, sabe? O Senhor fala assim, de até mesmo como que o Senhor me mostra, como tipo assim, pessoas rindo de você, entende? Pessoas que sorriem da tua situação, riem de você, mas o Senhor te dará saída, te dará escape para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. 3 pessoas que seriam afrontadas e o diabo iria tentar desanimar vocês, amém? Essa irmã, isso, aquela irmã ali e você. As palmas que louvam o nome do Senhor. Deus te ajude em nome do Senhor. Nossa irmã Maria Brandão, Deus te diz e me mostra assim, como você, sabe assim, cercada por uma película, por uma bolha, sabe assim, porque Deus põe para te proteger, sabe? Então eu vejo você como dentro de uma bolha, assim,
para Deus te guardar ali das afrontas, entende? Muitas das vezes o diabo tenta cutucar em situações da tua vida, sabe? Ele tenta cutucar em áreas da tua pessoa, da tua vida, ao teu redor, à tua família. Ele tenta cutucar para tentar atrapalhar as coisas, para tentar aí louvar vir alvoroços contra a tua vida, família, e tudo entra no envolto de uma retaliação de Satanás, e Deus está repreendendo a fúria do inimigo em nome do Senhor. Sabe? Muitas das vezes tu sai da igreja e tu fala: Senhor, como está? O que está acontecendo? Deus visita pessoas. Ó, aqui tem 6 pessoas que Deus visitará, pessoas da tua família neste final de semana, porque o laço estava sendo armado. Tem alguns aqui que iriam até para velórios, velar pessoa. Mas Deus sempre corta o laço do diabo, viu? Irmão Santiago, Deus corta o laço do diabo, viu? Deus corta, Deus repreende em nome do Senhor. Tem pessoas aqui, ó, que iriam entrar de luto nesse final de semana, mas Deus corta o demônio da morte. Deus livra o Varevarabacai, e Deus dá um grande livramento em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Porque Deus peleja pela nossa vida, porque Deus peleja pela nossa pessoa. Enquanto nós estamos na presença dEle, enquanto nós estamos buscando a Ele, o Senhor trabalha na nossa vida. O quanto que eu tenho trabalhado pela tua vida, Deus diz para 2 pessoas aqui: o quanto que eu tenho trabalhado pela tua vida, o quanto que eu tenho cortado laços do demônio contra a tua vida, o quanto que eu tenho jogado por terra barreiras contra a tua vida. É 2 pessoas que a bênção de Deus, o tanto que Deus tem pelejado pela tua pessoa, isso, o tanto que Deus tem pelejado, irmão, o tanto que Deus tem entrado em caminhos espinhosos na tua vida por você. Lembra quando tu não podia fazer nada? Está dizendo o Espírito de Deus. Lembra quando o diabo te amarrou de mão e pé e disse: tu não pode fazer nada, eu domino, eu rego, eu digo assim. E Deus chegou e entrou e surpreendeu o adversário, sabe, e te mostrou saída quando tu precisava. Então o Espírito de Deus te diz: lembra, aleluia, do quanto que eu pelejei, do tanto que eu fiz, louvado seja o nome, e Ele continuará fazendo em nome do Senhor. Deus sabe tuas perturbações, de onde vem, dos buracos do inferno, por onde saem os demônios para tentar vir te atormentar, viu, irmão? Deus manda te dizer que nesta noite Ele fecha os buracos do inferno, para que tormentações maiores não venham contra a tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem querer, em momento da tua vida tu mexeu em vespeiro, sem querer, em momentos da sua vida tu passou por momentos grandes, áridos, momentos tenebrosos. O Senhor te ajudou nesta terra, sabe? E o Senhor te prova o amor dele, e Ele te diz que Ele está livrando a tua vida, porque eu vejo Deus tocando fortemente em teu estômago, em teu intestino, em parte do teu corpo, sabe assim? Deus tipo tocando nas células sanguíneas do teu corpo, aquelas partes brancas do sangue, aquelas partes, células sanguíneas. Eu vejo Deus tocando em tudo isso na tua vida, para te dar livramento para a tua pessoa, em nome do Senhor. Tem uma pessoa que tem medo porque tu sabe, Deus está tocando, sabe assim, nas coronárias do teu coração. Tu tem medo pela noite, tu tem medo de um infarto, tu tem medo, tu tem medo que algo aconteça, mas o Espírito de Deus desentope veias do teu coração. O Espírito de Deus trabalha para te dar livramento. Onde está essa pessoa? Tu tem determinados medos, e Deus toca em teu coração. Deus toca ali nas coronárias do coração. Deus toca em veias para te dar livramento em nome do Senhor. Quer que toque isso? As palmas que louvam o nome santo do Senhor Jesus. Essa campanha, irmão, é o milagre, não cessa, o milagre, as bênçãos de Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma pessoa que vai voltar a um lugar, mas Deus vai ser contigo aonde está. Você vai voltar a um lugar, mas Deus vai ser contigo. Amém? Você já vem sentindo em seu coração que você vai voltar naquele lugar, mas o Senhor vai ser contigo. Onde está essa pessoa? Rápido, não quer, eu te deixo para trás. Não sei se foi um lugar, falta, onde tu teve decepção, onde tu sofreu, mas tu vai voltar àquele lugar, mas o Senhor vai ser contigo ali. Amém? Onde está, não quer, eu deixo para trás. Palmas que louvam e engrandecem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma pessoa aqui que tu sonha, Deus está me revelando assim,
tu sonha fazendo a obra. Essa pessoa, Deus está mostrando que tu tem visões, visões, tu fazendo a obra, tu trabalhando assim na obra do Senhor, tu fazendo a obra, tu se movimentando na obra. São visões que tu tem, e Deus está confirmando obra na tua vida. Aonde está essa pessoa que é a Vitória? Isso, tem sonho, visões, fazendo a obra de Deus, e Deus confirma a obra na tua vida, em nome do Senhor. Louvado, 3 pessoas que Deus alivia fardos pesados, 3 pessoas que Deus alivia fardos. Aonde está? Recebe as palmas que louvam e engrandecem ao nome do Senhor, irmão. Que Deus abençoe. Tem que parar por aqui em nome do Senhor. Amanhã é quinta-feira, né? Amanhã de dia vai ser o pastor Manuel. Amanhã de dia é o pastor, o presidente Manuel de Moraes, né? Responsável local à tarde. E à noite é o Sidney, lá do bairro São João. E à noite é o nosso irmão cooperador Sidney, lá do bairro São João, pregando a palavra de Deus. É o pai da nossa irmã Raia. Louvado seja o nome do Senhor. O povo some, né, irmãos? Esse dia eu encontrei um irmão lá no Monte Verde, fui buscar água lá, pastor Antônio. E o irmão lá do povo, aí subiu, o povo some, nunca mais vi gemir, nunca mais vi esse povo. Não sei se é porque eu fiquei 3 anos invadindo, vai fazer 2 meses esse mês, mas não sei por causa disso, mas parece que o povo some, né? As provas, as lutas, pega o povo, desaparece com o povo, irmão, não é fácil. E aí eu encontrei um irmão ali, irmão, e aí, irmão, tudo bem? Eu pegando água, tá vendo minha esposa, meus filhos, pegando água ali, obreiro, onde que o irmão está congregando? Aí ele tem, e eu, irmão? Eu estou no Poço Bom. Eu estou lá no Poço Bom, faz 2 meses que eu estou ali quase. Vai fazer 2 meses agora em março, agora em maio. Vai fazer 2 meses que nós vamos embora. Está com 1 mês que eu estou ali, 30 dias indo ali de terça, puta tarde, às vezes à noite quando dá, às vezes quando não tenho compromisso para pregar para fora, estou ali, e às vezes quando não vou orar para. Não vejo, eu falei, Poço Bom. Eu falei, mas eu irmão está no Poço Bom? Não, irmão, porque assim, eu moro num lugar, eu congrego ali, eu não fico tocando de roda, que nem muitos ficam aí, porque um gosta do outro, e começou com essa história triste. Eu falei, mas eu estou ali, irmão, nunca te vi ali. Então você vê que o povo está perdido no meio da prova. Você vê que os crentes, não é eu julgando ninguém, é para longe de mim, irmão. Mas não era assim desse jeito de primeiro, né, irmãos? Quando eu cheguei nesse ministério em 99, né, então a gente tinha muitos cultos, né, de doutrinas que pregavam a palavra, o povo sentiu o poder de Deus. Deus me libertou nesse ministério, assim, de espírito suicida. Era lá na rua São Paulo, onde que é hoje as Casas Bahia, e era a bênção de Deus. Você via os irmãos, né, irmão? Você encontrava os irmãos aqui, ali, lá. Você via, você congrega onde? Paneira, você congrega onde? Poço Bom. E você via lá, você via. Eu estou lá no Poço Bom. Eu falei, irmão, me perdoe, mas eu estou lá faz 1 mês, nunca vi o irmão, não. Eu falei para minha esposa, isso deve estar perdido no deserto, Marta. Isso se perdeu nas curvas do deserto da vida, que só o sangue do Cordeiro, né, irmão Santiago? É duro, a gente fala isso, irmão, não é julgando, é que a gente sente a falta dos irmãos, principalmente irmãos antigos de ministério, né, irmão? A gente quer ver, né, irmão Santiago? A gente quer ver na obra, na casa de Deus. Então a gente vê que as provas estão tão grandes, essa aflição, que as crentes estão se perdendo em meio às lutas. Só o sangue do Cordeiro. Então, irmãos, vamos ficar firmes com Jesus, né? Em nome do Senhor. O povo some, né? E aquele negócio, o Alberto falou para mim, você pode ir lá me ajudar sexta-feira à tarde? Eu vou, né, irmãos? Eu vou, a gente vem me ajudar, fazer a obra de Deus. Em uma só batalha nós estamos, em uma só jornada. Somos peregrinos. Quem aqui já viu aquele documentário do O Peregrino, Uma Jornada para o Céu? Aquele documentário, é muito edificante. Uma jornada para o céu. Estamos todos juntos numa jornada para o céu. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos orar a Deus, orar para os irmãos que estão passando prova, né? Os irmãos que se perderam em meio da luta, dos desertos, das provas, em nome do Senhor. Então é só Deus para ter misericórdia, camarada. Eu congrego no Poço Bom, mas eu não vejo o irmão lá, irmão. Então se falei, minha esposa deve ter perdido aí nas curvas da vida. Só o sangue de Jesus, o diabo engana, né, irmão? O diabo vai colocando ali, vai enganando, não fica em casa, não vai lá, não, e vai, e aquelas coisas, fica em nome do Senhor, que só Deus na causa.
Deus, obrigado por essa noite, meu Pai. Teu sangue tem poder, ó Deus, para dar a vitória para nós, para dar a bênção, para dar o milagre. Em nome de Jesus, ajuda os irmãos, meu Deus, que estão passando aflição, ajuda os irmãos que estão passando luta, ajuda os irmãos que estão passando peleja, aqueles irmãos que não têm mais força de congregar, Senhor, nem nas congregações, aqueles irmãos que não têm mais força, meu Pai, de congregar aqui na sede, aqueles irmãos que não têm mais força de congregar na São João, aqueles irmãos que não têm mais força de congregar nas Palmeiras, no Poço Bom. Ó Deus, visita o teu povo que estão por aí, pelos desertos da vida, meu Pai. Ó Deus, é uma campanha, o milagre não cessou, e eu creio também que o Senhor vai alcançar essas pessoas. Em nome de Jesus, deve paz esse povo que veio aqui nessa noite para receber a bênção de Deus, meu Pai. Confirma a sua bênção e a sua vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Os irmãos perdoem a minha expressão de falar, mas não é julgando ninguém não, irmãos, é que realmente as aflições têm feito o crente desaparecer. Mas eu estou ali 30 dias ali, não vejo o obreiro ali. Então eu falei para minha esposa, deve estar perdido nas curvas do deserto, mas Deus vai ter misericórdia de encontrar em nome do Senhor. Tem uma pessoa que Deus te pede calma, que o anjo vem vindo aí. Amém? Então Deus te pede calma, que o anjo do Senhor vem vindo aí. Onde está essa pessoa? Falta. Isso, irmão. O anjo do Senhor vem vindo aí. Viu? Irmãos, que Deus abençoe. Digam comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sexta-feira à tarde estará aqui o nosso irmão cooperador Alberto, né? Dando início ao campanha. Eu também estarei aqui ajudando ele a orar pelos dons do Espírito Santo. Se você puder, venha receber a bênção de Deus em nome do Senhor.